Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui através do canal da nossa instituição para fazermos mais uma reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E por conta do fechamento da nossa casa espírita, nesse período disponibilizamos uma palestra com Pedro Camilo, em que ele fala sobre o tema Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, que foi comemorativa, no dia 15 de janeiro de 2006, comemorativos de 17 anos da nossa instituição. Então, neste momento, gostaria de que elevássemos nosso pensamento a Deus para fazermos a nossa prece inicial. Deus Pai Criador, Jesus amado, nosso Mestre, os amigos benfeitores, os nossos anjos guardiães, agradecemos por essa oportunidade de podermos divulgar a doutrina espírita e os ensinamentos do Mestre através desse canal. Pedimos à espiritualidade maior que possa nos envolver com as suas bênçãos, com o seu amparo, que possa envolver toda a humanidade diante dessa turbulência a qual atravessa. Pedimos a Jesus que esteja conosco, que fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, na certeza de dias melhores. Em especial, pedimos à nossa mentora, Ivone Pereira, que nos cubra de bênçãos e que nos fortaleça diariamente na divulgação da sua palavra, da sua mensagem, para que possamos, neste momento, através do meio que possuímos, levar um pouco de esperança e paz para o coração de todos. Assim, tão agradecidos, daremos início à palestra, a qual o tema já foi informado. Que assim seja. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente em nossos corações agora e sempre. Nós vamos ler uma página do Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Entendamos servindo, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Paulo, em Tito, capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem, nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade naturalmente aprendeu as lições atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento.
Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Meus queridos amigos, muito bom dia. Ô Vera, se depois de tanta alegria, que bom dia fraco, né? Bom dia, gente. Ah, sim, agora eu me sinto melhor. É um prazer estar de volta a Rio das Flores, ao Centro Espírita Ivone Pereira, uma casa que desperta em mim emoções, por levar o nome de quem leva, uma alma que me habituei a admirar e a estudar, a pesquisar desde algum tempo, e que foi objeto de um livro que está aqui na frente, que é o livro Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, de minha autoria. E eu vinha para cá no avião ontem, indo para o Rio de Janeiro, e pensando, meu Deus do céu, 17º aniversário do Centro Espírita Ivone Pereira, Centro Espírita Ivone Pereira, vou falar o quê no Centro Espírita Ivone Pereira ao lado de um ivonista, né? Ou de um ivonólogo, se nós podemos dizer. O que falar no Rio de Janeiro sobre Ivone Pereira para pessoas que também conhecem Ivone Pereira? E eu me lembrava que foi a mesma indagação que me assaltou quando, lá pelos idos de 99, primeira semana, segunda semana de abril de 99, eu estava com Raul Teixeira no Congresso Espírita que se realizava na Bahia, e desde janeiro eu vinha com algumas ideias em torno de Ivone Pereira. E olha que foi em 99, eu ia fazer o quê? A completar os meus 18 anos. E comecei a estudar Ivone Pereira, é como eu digo no prefácio dessa segunda edição, Ivone simplesmente me surgiu com esse apelo tão claro que traz a sua vida, e eu comecei a me inclinar no estudo da vida de Ivone Pereira. E à medida que estudava, que buscava uma coisa ou outra, e perguntava aos companheiros mais experimentados, mais experientes, ia me surpreendendo com o pouco conhecimento que essas mesmas pessoas detinham sobre a vida de Ivone Pereira. E aquilo me inquietou tanto, e eu já era um tanto ousado, já gostava de escrever uma coisa ou outra, embora muito verde ainda, muito imaturo, mas eu coloquei na mente que ia escrever alguma coisa sobre Ivone. Não sabia muito bem o que era, mas queria escrever algo. Surge o congresso. E era um congresso estadual, e naturalmente muitos confrades da Bahia, de fora da Bahia, estavam presentes, e dentre eles Raul Teixeira. Já tinha ouvido muito falar de Raul, e disse, olha, eu vou lá, na minha ousadia, procurá-lo. No final de uma palestra, estive com ele e disse, olha, é o seguinte, eu estou interessado em pesquisar a vida de Ivone Pereira. E se o senhor puder, senhor, hein? Ele adora ser chamado. E se o senhor puder, de alguma forma, me colocar no caminho de uma pesquisa, me indicar alguém a quem eu possa buscar, enfim. E ele me disse, olha, eu conheço uma pessoa que tem muito material sobre Ivone Pereira. Se chama Augusto Freitas. Não sei se você conhece essa história. Eu acho que você não conhece essa história, vai conhecer agora. Se chama Augusto Freitas, me deu o endereço do Centro Espírita Ivone Pereira, aqui em Rio das Flores, e me disse o seguinte, olha, eu não tenho o CEP, não tenho o CEP dele,
mas você pode escrever para ele meu nome e peça alguma referência. Ainda disse assim, não vou esquecer de você, porque Pedro é o nome de meu neto e Camilo é o nome de meu guia. E aí nós rimos muito e tudo bem. Fiz uma carta bem simples, à mão, e enviei para Augusto. Fui ao correio, colhi o CEP do centro, e aí da cidade, e mandei a carta para Augusto. Daí a 15 dias eu recebo pelo correio um volume embalado, que quando eu abro tive duas surpresas, uma boa e uma ruim. E não sabia se ficava alegre ou triste. Pereira está rindo porque eu já contei a ela a história. Alegre porque era uma obra sobre Ivone Pereira. E triste porque não tinha sido eu o escritor. Não fora eu quem escreveu a obra. E eu digo, meu Deus do céu, mas que bom. Comecei a ler o livro e a me surpreender com os detalhes, com as informações, com a pesquisa feita por Augusto. E quando depois, aprofundando as pesquisas, fui tocar o Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade, também A Luz do Consolador, e um ano depois, em 2000, Um Caso de Reencarnação, eu e Roberto de Canalerras, eu disse, meu Deus do céu, eu vou topar o desafio. Eu vou escrever sobre Ivone. Mas o problema era o quê? Já que tanto já se tinha escrito sobre Ivone Pereira. As próprias obras em que ela faz relatos autobiográficos, o livro de Augusto, e eu me perguntando o que ia escrever. E disse, não, vamos procurar o que a gente acha. Vamos fuçar uma coisa ali, outra coisa aqui, e de repente a gente vai achando. E não é que a obra foi se delineando, não é que as pessoas foram surgindo à frente, os detalhes, documentos, periódicos da época, amigos e mesmo parentes. Eu me recordo que na minha cabeça, em 2002, no início de 2002, eu já tinha concluído o livro, na minha cabeça, somente na minha cabeça. Já tinha acontecido uma vez de eu pensar que tinha concluído, e aí deitei para dormir, mas com aquela sensação de vazio, de completo vazio. Quando é de madrugada, eu me sinto agitado, as ideias surgindo, e a presença espiritual muito forte, eu digo, não acabei não. Levantei, peguei os livros, coloquei na mesa. E aí, fui descobrir, lá no livro Sublimação, pela intuição espiritual, 2 contos que são os 2 últimos, que retratam vidas de Ivone Pereira, que são os contos Nina e o conto Evolução. O primeiro Evolução e o segundo Nina. E recentemente fiquei sabendo de um outro detalhe. Existe no livro Ressurreição e Vida um conto chamado O Segredo da Felicidade. E segundo me contou a sua sobrinha Elizabeth Opert, também ali está presente uma existência de Ivone Pereira. E eu então, nesse período de 2002, acreditando que já estava pronto o livro, fiquei à procura de editora. 1 ano procurando editora. Mas vejam como foi providencial esta procura. Exatamente quando eu achei, estabeleci contato com uma pessoa do Centro Espírita Leão Denis, que se chama Maria Helena Sarmento Figueiredo. Alguns talvez devem conhecê-la. E conversávamos, ela encontrou textos meus na internet, e aí me mandou um e-mail desejando que eu escrevesse para uma revista que ela estava pensando em editar pelo Leão Denis. Conversamos, trocamos informações e eu então liguei para ela. Quando liguei, disse, a propósito, estou para publicar um livro sobre Ivone Pereira. Ia sair primeiramente pelo IDEBA, que é a editora pequena lá de Salvador. Posteriormente, ela chata veio publicar. E aí, ela disse, eu sou amiga da sobrinha de Ivone. Eu digo, pronto, era o que faltava. Por isso o livro não tinha saído. Ela rapidamente me deu o telefone de Elizabeth, liguei para a Beth, conversamos bastante, conversamos com o Mauro, e graças a Deus tive esta oportunidade. Porque costumo dizer que até este contato com a família de Ivone, eu guardava uma visão da mediunidade e dos médiuns um tanto floreada. Um tanto mítica, por assim dizer, como nós ainda guardamos. Nós achamos muito que mediunidade é algo supranormal, que é algo que revela a elevação dos indivíduos, desconsiderando as considerações do próprio Kardec, que afirma que a mediunidade é neutra em si, e que por isso se apresenta tanto nos indivíduos mais apegados à vida terrena, quanto naqueles que já estão vinculados à elevação superior. Mas ainda temos essa visão e dos médios também. E eu ainda aguardava a Ivone Pereira nesta conta de um espírito extremamente elevado, de alguém
que de fato merecesse ser homenageada, ser louvada, ser cultuada. Mas o contato com a família me fez descobrir uma Ivone humana. Me fez descobrir uma pessoa de carne e osso. Uma pessoa que viveu como todos nós vivemos. Que se emocionava, que tinha as suas limitações, que era imperfeita também. Contam, inclusive, que ela era uma pessoa muito difícil no trato. No dia a dia, exatamente porque era uma pessoa geniosa. E, aliás, podemos dizer, sem medo de errar, a mediunidade, a boa mediunidade só graça nas pessoas que são extremamente geniosas, temperamentais. Porque mediunidade requer temperamento forte. É por isso que as pessoas indecisas, as pessoas inseguras não vão à frente com a mediunidade. Sempre ficam naquele mesmo passo, naquele mesmo andar, nunca indo para frente e entrando na classificação de Kardec de médios improdutivos. Nunca produzem algo de bom. Mas as pessoas geniosas não. Essas, quando médios, as suas faculdades progridem. E é por isso que eu me recuso terminantemente a aceitar a ideia, que muitos divulgam, de que Chico era alma passiva. Era uma alma que estabelecia concessões, que não sabia dizer não, muito pelo contrário. Para ser médio como ele foi, tinha de ser, sim, um temperamento forte. E aqueles que com ele conviveram, diziam que ele era, assim, esta pessoa boa, esta pessoa amável, que abraçava a todos, que a todos queria bem. Mas ai daqueles que diante dele fosse falar qualquer besteira, fosse pronunciar qualquer injustiça ou dissesse algo que não condissesse com os ditames kardecianos. Aí Chico se revelava o gigante. Muitas vezes, por uma questão de humildade, se escondia à sombra de Emmanuel. Ao invés de dizer que estava exteriorizando conceitos próprios, dizia que era de Emmanuel. Muito mais por uma questão de humildade do que de omissão. Mas nunca deixava de se pronunciar diante dos equívocos que ele próprio defrontava na sua estrada. Pois bem, uma pessoa, então, dizíamos, Ivone Pereira, humana, de carne e osso. E confesso a vocês, gostei muito mais dessa Ivone humana do que da Ivone mito. Porque a Ivone humana passou a me ensinar, e acho que essa é uma das mais belas lições de sua existência, passou a me ensinar que é possível, sim, superarmos as dificuldades da vida. Porque é possível ser gente. É possível viver a vida material e, ao mesmo tempo, ir tocar as branduras celestes. E é possível, acima de tudo, para todos nós, guardarmos, sim, um passado de infelicidades, de erros, de equívocos, mas sermos capazes de defrontar o presente com todas as suas dificuldades, com coragem, com determinação. E, acima de tudo, é possível superarmos tudo isso sem olhar para trás. Costumo dizer que não podemos viver sempre olhando para trás, porque corremos o risco de esbarrar nos obstáculos do momento. Não podemos perder a perspectiva do passado, mas se imaginamos que a vida é um grande carro que conduzimos com habilidades, o passado deve ser olhado do retrovisor. Olhamos do retrovisor para o passado e sempre tendo a perspectiva do agora, olhando para o futuro. Ivone foi assim. Ivone renasce entre nós, como largamente sabemos, com uma série de compromissos que a vinculavam a um passado de erros, de equívocos. Muitos a supõem, inclusive, missionária, especialmente pelo fato de não ter casado. Aliás, um grande equívoco que graceja no movimento espírita. Ah, saúde! De nada. Foi você? De nada, Deus te crie. É saúde, não é doença não, pelo amor de Deus. Temos essa falsa ideia de que os grandes espíritos missionários não casam. Não casam, né? E aí os médiuns não casam porque é imprescindível para a mediunidade. E eu digo, meu Deus, que grande equívoco. Estamos trazendo para nós os preconceitos dos católicos. Porque essa ideia ainda de que sexo é pecado. E aí nós vemos muitas pessoas que em verdade se castram. Vão dizer, eu sublimei a energia sexual. Sublimou depois de muito sofrer. Se é que sublimou. Depois de muito sofrer, de muito penar, de muito amargar a necessidade, se privar e se castrar.
porque é uma energia como outra qualquer. E é um dom da vida que deve ser buscado, que deve ser realizado com equilíbrio, é claro, como tudo na vida. Não precisamos ter tanto medo. E eu brinco assim, inclusive, dizendo, lembrando do próprio Bezerra de Menezes, que é o espírito sobre quem falarei hoje. Prometi ontem e promessa é dívida. Aguardem ontem lá no Meimei, em Valença. E hoje eu falo sobre Bezerra, daqui a pouquinho. Aguardem, cenas do próximo capítulo. E eu brinco dizendo que Bezerra, que nós reputamos como um dos espíritos mais evoluídos, que já esteve entre nós e que continua no movimento espírita, enquanto espírito espírita, como ele mesmo se denomina, Bezerra de Menezes gostou tanto de casório que casou 2 vezes. E ainda casou com a cunhada, depois que a esposa morreu. Aí um dia, eu contando isso numa palestra, um engraçado gritou de lá, ele é tão inteligente que casou com a cunhada para economizar a sogra. E aí mais uma, ele não precisou amargar na sua existência atual. Pois bem, então Kardec também casou. E por que então não casar? Se quer casar, que se case. Agora, alto lá. Alto lá. Se casar, que assuma o compromisso do casamento. Porque de um outro lado também vejo um sem número de pessoas que fogem dos deveres do lar, sob o pretexto de que eu tenho uma missão a cumprir na seara espírita. Olha o dedo, os dedos bem grandes. Ivone conta em uma entrevista que está inédita e que em breve estaremos publicando em um livro chamado Entrevistas de Ivone Pereira. Ela conta que a sua irmã, Dona Amália, ela se ressentia muito do fato de não ter dado a atenção devida à mediunidade que possuía. Ela era médium, mas não trabalhou a mediunidade em virtude da família. Teve muitos filhos, uma família numerosa. E aí, certa feita, Charles disse a Ivone o seguinte, olha, diga a ela que não fique tão triste assim, porque a missão da família é tão ou mais importante do que a missão da mediunidade. Diga a ela que se tranquilize, porque a condução de almas dentro do próprio lar também é uma tarefa das mais meritórias aos olhos de Deus. Então, aqueles que se dedicam à família, que se dediquem de corpo e alma e que saibam que é uma tarefa muito grande. Porque não é fácil conviver com pessoas. Não é fácil ter de ceder, ter de aceitar as limitações do outro. Não é algo fácil, não. Eu conheço pessoas que se descasaram, que se divorciaram, por conta de coisas mínimas, tipo, coisas clássicas de homem, né, Augusto? Deixar a toalha molhada em cima da cama. Deixar a tampa do sanitário suspensa, levantada, e não abaixar. E aí até brinco, faço um acordo com ela. Por quê? Nós, os homens, pela cultura, usamos levantada. E elas necessariamente têm de usar abaixada. Não é? Então, vocês usam, mulheres, deixam abaixada, né? E a gente levanta quando vai usar. E a gente, quando for usar, deixa levantada e vocês abaixam quando vão usar. Mas tem pessoas que não conseguem conviver com essas coisas, né? E as coisas mínimas, uma toalha, uma camisa jogada no chão. O problema é que aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e como diz Peninha na música, vai absorvendo. E quando a gente vê, o vulcão erupe. Entre a erupção e aí as brigas espolcam, aquelas coisas todas. Mas tem pessoas que não têm nem coragem de se lançar na vida da convivência familiar porque tem medo. Mas voltando para Ivone, vou dizer o seguinte, ela não casou não é porque fosse missionária, não. Não casou, no dizer dela, porque não merecia a bênção da família. Quem conhece as suas obras das Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha, e lá mesmo no Conto Nina, que há pinceladas e outras obras, onde podemos reconstituir a última existência que ela teve vivida entre Espanha e Portugal, em que animava o nome de Leila, nós vamos perceber que ela não soube respeitar o instituto familiar. Em virtude das convulsões que a dominavam, ela se entregou a certos equívocos, deixando não apenas o seu esposo, mas também o seu pai, que já era Charles, o esposo Roberto de Canalerras, infelizes com a sua conduta, tudo o que levou, inclusive, ela ao suicídio sob as águas do Rio Tejo, em Portugal. Segundo os meus cálculos, 1870, em virtude de alguns dados que a gente vai reconstituindo. Pois bem, ela não merecia a bênção da família. E diz que isso constituiu para ela um motivo de grande provação. Aliás, ela chegou a namorar.
me contou Beth, chegou a namorar e ficou noiva. Ficou noiva, mas os espíritos foram tirando ela de tempo. Eu dizia assim, olha, vai procurar o que fazer, que eu quero é casar. Mas Deus sabe o que faz, né? Os espíritos também. Ela tem essa foto aqui linda dela aos 12 anos de idade. E eu brinco dizendo assim, que se eu conhecesse ela assim, ela casava. Ela ia casar porque eu sei ser persistente. Eu, quando quero uma coisa, vou até o fim. E comigo, ela casava. Mas Deus sabe o que faz, me botou no mundo 3 anos antes do seu desencarne. Mas não está fora de tempo, não. Outras vidas vêm aí, ela que me aguarde. A minha ação obsessiva. Mas, pois bem, ela diz que isso constituiu grande sofrimento para ela, até mesmo porque sequer um lar, uma casa própria ela teve. Durante toda a sua vida viveu de favor, sempre aqui, sempre ali. Viveu um tempo em Barra do Piraí, um outro tempo em Lavras, na cidade de Cruzeiro, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, enfim. Sempre na casa de um, sempre na casa de outro. Inclusive, por conta disso, ela perdeu 5 pérolas que o espírito Leon Denis ditou através dela. Foram 6 textos que a gente imagina a riqueza de Leon Denis, né? Somente um se salvou, que se chama Balada aos que Sofrem, ou A Grande Educadora, sobre a dor. Ela conta que havia um sobre a gratidão, está numa entrevista inédita, sobre a gratidão, e que Leon Denis dizia assim, que o ingrato gosta de ser ingrato para não ter que agradecer. O orgulho, a grande chaga do orgulho que ainda campeia em nossos corações. E Ivone vai dizendo mais, que um dos motivos maiores de seu sofrimento também foi a separação dos espíritos queridos ao seu coração. É uma das consequências do suicídio. Além dos muitos traumas e de uma angústia profunda que acompanha o indivíduo durante a sua vida, esta separação dos entes queridos que acontece, dos familiares, daqueles que sofreram amargamente em virtude do suicídio do indivíduo. Porque quando o indivíduo se mata, não apenas ele morre, mas morre toda a família, e por que não dizer toda a sociedade juntamente com ele. Ivone, portanto, amargou esta dor da separação dos corações que ela tanto amava. Roberto de Canalejas, que nós bem sabemos foi seu esposo, não apenas em uma, mas 2, 3 vidas pelo menos. Um espírito que esteve sempre presente ao seu lado e que ela reencontra, ainda que não pessoalmente, mas o reencontra na atual existência, que foi um polonês que com ela se correspondeu. E eu digo a vocês, tem muita coisa ainda para contar sobre essa história. Não posso contar agora, vão ficar morrendo de curiosidade. Não posso contar agora porque existem personagens ainda encarnados. Mas no dia que esse povo desencarnar, eu prometo, eu conto. Mas não vão desejar a morte de ninguém. Pelo amor de Deus, né? Olha a caridade. Né? Vai com calma. Mas no dia que ele desencarnar, eu prometo a vocês, eu conto a história por inteira. Inteiramente eu conto a história. E o próprio Charles. Charles, que foi também lá no início do cristianismo, está lá no livro Sublimação, o Conto Evolução, ano 40 da era cristã, que era um príncipe oriental chamado Sacaran, e que desde então já mantivera um contato muito estreito com ela. Eram apaixonados um pelo outro, e ela chegou a ser sua esposa. Nessa vida ela se chamava Lígia, e que em virtude de intrigas políticas foi morta e que ocasionou o seu suicídio. Depois daí é que eles vão em idas e vindas se reencontrando a ponto de ele adiantar-se de tal forma a ela no carreiro evolutivo para conseguir em uma existência ser seu irmão lá às margens do rio Reno, quando ele era Carlos Felipe II e ela Ruth Carolina Bretencourt de La Chapelle, no livro Nas Voragens do Pecado. Desencarna ele ao lado de seu pai e de seus parentes, porque eram adeptos do protestantismo, do luteranismo que surgia naquele instante, e ela então se envolve em outras tramas. Quem não leu vai ter que ler o livro, porque eu não vou contar. Na existência seguinte, o Cavaleiro de Lumière, renascem eles no mesmo grupo. Agora ela não era propriamente sua parente, mas era sua orientanda, porque ele era um padre que a orientava e as pessoas da Quinta Lumière. Na existência seguinte, renasce novamente como irmãos, ele se chamando Vitor.
Vitor, e ela se chamava, nessa existência, Andréa de Guzmán. Ele, Vitor de Guzmán, e ela, Andréa de Guzmán. Nas outras que vêm, no conto Nina, eles se reencontram. Ela era uma cigana, Nina, que vivia a divertir as pessoas pelas ruas, e ele, um grande médico filantropo, chamava Ramiro de Montalbán. Se reencontram, e é curiosa a passagem em que ele narra o seu trajeto de ida ao teatro, e que vê ao longe uma cigana jovem divertindo as pessoas, os beberrões, e sente algo muito intenso no coração, atraindo ele para ela. Ele possuía uma noiva, que eu tenho quase certeza, Augusto, que é a mesma Otília de Louvigny-Reymond, que está lá no livro Nas Voragens do Pecado, e conto porque eu tenho essa suposição. Quem já leu os livros está sabendo mais ou menos de quem eu estou falando. E ele então vai para o teatro, e depois que retorna, toma para ele aquela jovem, cuida dela. Acontece que ela, por conta das suas entregas, dos seus desvarios, adquire a tuberculose. Ramiro viaja e a noiva a põe para fora do castelo. E a pobre Nina morre às portas do castelo, vítima da tuberculose. Depois disso, Ramiro permanece muito triste e ela reaparece para ele em espírito. Ele, que era cultor das ciências ocultistas, reaparece para ele e diz: olha, perdoa a sua noiva. Em verdade, eu te digo que há muitos séculos que ela deseja te desposar. Ora, quem é que desejava desposá-lo? Otília de Louvigny-Reymond. Não tenho a menor dúvida de que se trata de Otília. E ela então diz assim: casa com ela, porque apraz aos céus que eu renasça como tua filha. E é então que o consórcio se estabelece, e eu prefiro falar consórcio do que cônjuges. É feio cônjuge, né? Parece que é um negócio que conjuga, que atrai, que prende. Outra coisa que eu detesto é contrair o matrimônio. Parece que é um vírus potente, né? Que chega destruindo e arrasando e lançando as criaturas no sofrimento. Não, contraiu não. Nada de contrair. Se consorciaram, né? Vão compartilhar sorte. São consortes, enfim. E nasce ela, agora como Leila. Agora como Leila, nessa existência que eu consegui reconstituir alguma coisa. Por conta de muitas informações que ela vai trazendo. Nasce Leila, filha desse mesmo Ramiro, que em verdade, ela vai dizer, que está presente também no livro Memórias do Suicida. Ele lá é Ramiro de Guzmán. É isso mesmo? É. Charles está lá. O Ramiro, não me lembro agora se o sobrenome é o Montalbán ou Guzmán que ele bota. Mas o Ramiro presente, Memória do Suicida, é Charles. Oi? Montalbán que está lá mesmo. Ramiro é Charles, naquele livro Memória do Suicida. Como o Roberto de Canaleiras também está lá. E então, ela cresce nesta nova vida, cuidada por Charles, com Carlos de Canaleiras, que também está lá no livro Memória do Suicida, e que é o pai de Roberto. É o pai de Roberto. E que eu tenho para mim, e aqui não é uma suposição, que é o mesmo Frederico DG, que está presente nas Voragens do Pecado, que foi primo de Ivone, que morava na Alemanha, e que é quem retira ela de sob a sanha de Catarina de Médici. Carlos, todos esses espíritos, e ela nessa nova existência novamente fala e comete suicídio, e por isso reencarna aqui no Brasil, como Ivone Pereira, em 24 de dezembro de 1900, como todos nós sabemos, não foi em 1906. Augusto foi desencavar a certidão de nascimento e descobriu que era 1900. E nasce com todos esses traumas e com a separação dos seus familiares queridos. Aliás, mais uma faceta da Ivone humana. Não teve essa história, Augusto até escreveu um artigo, né, tentando esclarecer que o fato foi uma certidão que ela tirou errada, enfim. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, um segredo, olha, só entre a gente, viu? Quantas pessoas tem aqui? Mais de 100 talvez, né? Um segredo entre nós. E a música diz que o peixe é para o fundo da rede e segredo é para 4 paredes, né? Então estamos entre 4 paredes, mas vocês só podem contar para 2 pessoas, Deus e o mundo, né? Me disseram, Beth e Mauro, e o próprio Afonso Soares me disse assim, olha, que ela realmente mentia a idade. Como toda mulher vaidosa. Claro. E olha que eu perdi um tempo, vocês não têm ideia. Eu perdi um tempo intenso antes de conhecer esse povo, nas pesquisas e tal, porque Augusto dizia que era 1900. Ela afirmou no texto que era 1906, estava lá escrito. As informações que ela dava batiam com uma hora com 1900 e 1906, mas depois eu resolvi dessa forma.
ela não gostava de revelar a idade dela. E dizia, não minto mais porque não posso. Ela dizia, não minto mais porque não posso, porque a minha vontade era dizer que tinha menos idade ainda. Humana como todos nós, mulher e com as suas vaidades, como é muito natural. Se eu perguntar a idade de alguém aqui, talvez não me diga, né? Você quer me dizer, Vera? Pelo amor de Deus, não diga! Mas não diga não, faz de conta que você tem vaidade também. Eu tenho uma amiga que tem um ódio mortal. Quando eu brinco qualquer coisa com a idade dela, ela fecha a cara, aquela coisa toda, enfim. E nós selamos um pacto de que eu nunca ia revelar a idade dela, né? E não vou revelar mesmo. Mas, enfim. E ela, como toda pessoa vaidosa, tinha lá as suas vaidades. Mas então nasce aqui entre nós em 1900. E eu fiquei até assim chateado, porque a FEB, o Augusto chegou a mandar para lá a certidão e tudo, mas a FEB continua botando nos livros 1906. E eu fiquei um pouco chateado, não já sabe que é 1900, por que bota 1906? Mas quando eu lembrei que ela gostava, eu disse, olha, deixa como está, né? Para depois ela não ficar chateada comigo lá, e enfim, eu ao invés de ser bem quisto, vou ser mal querido, deixa quieto, bota 1906 como vocês quiserem lá. Mas olha, e ela então renasce entre nós, com esta prova da separação dos seus familiares. E era muito angustiante porque ela via constantemente os espíritos. Via o Roberto, via o Charles, e aquilo inquietava. Tem uma cena bastante curiosa no Memórias do Suicida, nos primeiros capítulos, quando o Roberto vai conversando com Camilo, e já desde a chegada de Camilo, que não sou eu, pelo amor de Deus, viu? Eu vou dizer isso, eu volto pro ponto. Mas porque tiveram as criaturas lá em Salvador que começaram a achar que eu era Camilo Castelo Branco reencarnado. Pelo interesse na vida de Ivone, pelo interesse na vida de Ivone e porque eu tenho Camilo no nome, né? Pedro, Camilo, aí pronto, as pessoas adoram esse tipo de coisa, né? Eu aí fiz absoluta questão nessa segunda edição, tá rindo, né? Nessa segunda edição, de criar o capítulo Ivone e o suicídio. Porque eu não tinha intenção na primeira, porque eu vou pulverizando tudo. Se a vida toda der em torno do suicídio, para que criar um capítulo específico? Mas como tinha coisas interessantes, eu fiz questão de criar o capítulo e de botar lá bem grande, no item 2, a reencarnação de um suicida ilustre. Numa dessas entrevistas inéditas dela, ela diz o seguinte, que Camilo se apresentou a ela em 1948, já nas perturbações do reencarne, se despedindo, porque já estava voltando. Então, em 48, eu nasci em 81, gravem bem isso. Eu nasci em 81, Camilo renasceu lá em 48. Segundo disse ela, reencarnaria novamente em Portugal. E lá nas últimas páginas do Memória do Suicida, ele mesmo vaticina sobre si próprio, dizendo que aos 40, que seria médium curador, e que aos 40 anos ficaria cego, devendo ficar mais 20 anos amargando a cegueira para resolver o problema dele com o passado que o levou ao suicídio, e aos 60 desencarnaria. Portanto, ele deve estar em vias aí, já se preparando, já arrumando as malas para viajar. Em 2008 deve estar desencarnando. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Pelo amor de Deus. Mas voltamos para lá. Se vendo irremediavelmente longe de Charles, eu dizia da parte de Roberto, conversando com Camilo sobre o seu sofrimento, dizendo que ele sofria muito com o afastamento da sua querida Leila. Olha quem é? Ivone, não é você não. Ivone, vou fazer para cá ou para lá, talvez ela esteja ali. Ivone. E então, ele dizia assim para Camilo, quer ver como ela fica triste e tem medo quando eu me aproximo? E aí liga a televisão, um aparelho de televisão que tinha no quarto. Isso, gente, em 1906, no além. 1906 no além. Ela conta que em 1915, em uma reunião mediúnica de que ela participou, um médium Silvério, alguma coisa, você lembra o nome todo? Silvestre, recebe a comunicação de Bezerra de Menezes, e que Bezerra de Menezes faz o seguinte anúncio, que em breve tempo nós teríamos uma caixa, uma espécie de caixa, que além de transmitir imagens da vida física à distância, nos permitiria entrar em contato com a vida espiritual. De São João del Rei. Olha como a ignorância atua. Quando a comunicação acabou, quer dizer, o espírito foi doutrinado, Bezerra de Menezes foi doutrinado como obsessor, e o médium foi chamado a atenção porque era invigilante. E aí hoje nós temos a televisão
e cada vez menor, e cada vez ou maior, mais ampla, de cristal líquido e quantas outras coisas, e a transcomunicação instrumental, que nos permite entrar em contato com o mundo espiritual através dos aparelhos eletrônicos. Pois bem, e lá na vida espiritual já existia. Eu fico impressionado com certas coisas. Fico impressionado. Já existia esse aparelho, em que ele liga o aparelho e através do aparelho ele se mostra a Ivone. Ele na colônia, no Hospital Maria de Nazaré, Ivone aqui no Rio. Ele se mostra, quando Ivone vê ele, arregala os olhos e corre para se esconder. Porque inconscientemente ela sabia de quem se tratava. Ivone guardava os seus 6 anos de idade. Eu acho curioso essa parafernália do além, porque tem uma tomada quando Jerônimo Araújo Silveira, não é isso? Jerônimo de Araújo, um dos suicidas, pede para ver os parentes, para mergulhar novamente na vida física, para ver os parentes. Eles todos acompanham Jerônimo na chegada a Portugal. E é interessante que no aparelho aparece uma tomada aérea da cidade, de Lisboa, do Porto. E eu fico imaginando onde é que esse povo põe as câmeras para filmar. Uma tomada aérea, uma câmera que pega não apenas as nuances mais belas da paisagem, como também até nos faz sentir a emoção da pessoa que está lá sendo conduzida. A gente fica aqui, né, tentando uma câmera aqui, uma câmera ali, os estádios de futebol cada vez mais tentando um ângulo, uma coisa assim, e eles têm essa tecnologia, olha, desde 1906. E olha que era em Portugal. Em Portugal. Lá na América do Norte, os espíritos devem estar bem avançados. Muito mais avançados. Devem manter contato com galáxias, com outras galáxias. Eu só posso pensar isso. Inclusive, escrevi recentemente um artigo que vai causar polêmica, que vai sair na revista Universo Espírita, lá de São Paulo, na minha coluna, em que eu digo o seguinte: como os espíritos escolhem seus instrumentos? Já pensaram nisso? Como é que os espíritos escolhem os médios para trabalhar? Aí eu vou dizendo que a resposta mais natural é a seguinte: lei de afinidade. Se afinizam e tal. Mas vamos pensar bem. Nem todo espírito tem lucidez para investigar, por exemplo, as especialidades mediúnicas de uma pessoa. Porque as especialidades, Kardec fala disso, médiuns especiais. E aí dá uma série de classificações. Digamos que eu, escritor, deseje um médium literato, ou romancista. E aí, como é que eu vou chegar? Eu vou investigar, vou chegar assim, diva, vou chegar ali. Tem alguns que têm essa facilidade, mas tem outros que não têm essa facilidade. Tem espírito que não sabe nem manejar o instrumento mediúnico para a comunicação, que dirá. É verdade, isso acontece, que utilizam intermediários, espíritos intermediários para poder falar. Aí eu comecei a botar a cabeça para funcionar. E pensei nas duas hipóteses, e outras duas hipóteses. Primeiro, o convite, que é a coisa mais natural. O guia do médium, desejando que o seu instrumento trabalhe, convida o espírito para escrever através dele. Aconteceu com Ivone, Vitor Hugo. Quando Charles convida Vitor Hugo a escrever a história de Gaston, do espírito Gaston de Saint-Pierre, que está lá no livro Amor e Ódio. Vitor Hugo explana para ela o livro todo, e dita, e mostra, e depois que acaba, o sujeito é genioso, né? Olha para ela com cuidado e diz assim: olha, não me serve não. Ia dar muito trabalho para escrever como eu gostaria. Escreve você lá, que já tem afinidade com a médium. E aí ele escreve o livro Amor e Ódio. E foi convidado. Então, uma, o convite, e outra, vocês podem até me jogar pedra, mas faz parte, né? É a perseguição que a gente sofre, como eu disse ontem lá na palestra. Mas uma outra possibilidade, qual é? Banco de dados. Banco de dados. Quer que eu prove? Vamos lá. Entre a terra e o céu. Chico Xavier, ditado por André Luiz. No segundo capítulo, é o primeiro que fala sobre prece refratada. Quando uma jovenzinha faz uma prece e eles captam lá instrumentos que captam preces. Ação e reação. Eles baixam as fichas das pessoas vinculadas à colônia. Lá mesmo, em nosso lar, eles têm computadorizado tudo isso. E a vida continua. Também vamos ver processos eletrônicos de fichamento das pessoas, de fazer com que se lembre as vidas passadas, enfim. E no próprio Memória dos Suicidas. E eu penso o seguinte, olha, se existem fichas das pessoas comuns, por que não as haverá dos médiuns? Se esses normalmente são preparados no além para as suas tarefas, não falo de missão, viu que missão é outra coisa, tarefa é coisa mais da gente mesmo, somos tarefeiros. Por que não haverá esses dados?
E se os espíritos se agrupam, os escritores, por exemplo, se agrupam em colônias para estudarem nas universidades, Camilo fala disso, de universidades. Se eles se juntam para estudar, para se aprimorar, eles também vão querer alguém que escreva. E eu penso que lá nas colônias existe banco de dados, registrando os médiuns. Tem um texto de Humberto de Campos, que vem corroborar a minha tese, de que, falando que o sujeito precisava prestar auxílio aqui na Terra a alguém, e precisava de um médium nas proximidades. Consultaram lá os arquivos, a gente vai pensar nos arquivos, numa caixa, né, onde vão pegar o funcionalismo público, né? Tira aí tira, aí vai, quem é? Não, deve ser tudo automático, joga lá, aparece, pum, na hora. E aí consultaram os arquivos, descobriram um médium curador na localidade. Aí foram procurar o sujeito já tinha se desviado, mas foram nos arquivos. Então, eu penso o seguinte, não apenas existe um banco de dados nas colônias, catalogando os médiuns, como eles devem formar entre si um sistema de rede. Deve, com certeza, não é não? Você lida com informática, que sorriu? Não é lógico isso? Eles formam um sistema de rede entre eles. Será que tem internet? Será que lá tem Orkut? Mas o MSNzinho deve ter, né? Com certeza, para a gente conversar à distância com os espíritos lá longe. Mas deve formar um sistema de rede, sim, que é um sistema geral. Aí você vai lá, acessa e vê o que tem mais condição. Depois pede permissão ao guia e se lança para escrever a obra que deseja. Não há nada mais lógico, mais óbvio do que isso. E não apenas esses espíritos, o Charles e o Roberto, mas principalmente, aqui todo mundo vai gostar, o Bezerra de Menezes. O Bezerra, agora sim, né? Mas não vou falar de Bezerra ainda não. Eu falo, sabe o que é, gente? Eu fazendo a palestra ontem, lá no Lar Memei, né? Em Valença, eu toda hora tocava no assunto de Bezerra de Menezes, mas para fazer propaganda da palestra. Eu dizia, amanhã eu falo de Bezerra de Menezes, mas se vocês forem lá em Rio das Flores, claro que eu tinha, né? E disse a ele, quero cachê dobrado. Vai me pagar dobrado, porque essa propaganda não estava no script. Não estava no contrato que a gente assinou. A gente assinou um contrato aí. Mas, enfim. E também Bezerra de Menezes, que, aliás, foi uma das presenças mais marcantes na vida de Ivone Pereira. Antes de falar dele, eu quero lembrar, tá, né, angustiada, eu quero lembrar de uma coisa, porque eu não estou aguentando com esse cheiro de comida. E eu acho que é um sentimento coletivo, não é? E eu estou lembrando, é um sentimento coletivo porque maltrata. Deve estar boa, olha a propaganda, quero mais, viu? E eu me lembro de um caso de Ivone, em que ela está em suas provações, estava passando fome. Tinha 2 ou 3 dias sem comer. E ela sentada numa praça, de repente apareceu um oficial da Marinha, que ela conhecia e tal, que começou a conversar no seu jeito galante. Devia ser muito bonito e encantador, assim, bonito, assim que nem eu. Né? Tipo assim, como a gente diz aí, tipo assim, bonito, né? Aí vocês digam pra mim, vem cá, eu te conheço. E aí sentou, começou a conversar com ela e resolveu oferecer, gostou, não foi? E ofereceu para ela um prato de comida, vamos ali que a gente come. Quando ela, coitada, morrendo de fome, né? Quando ela se levanta para comer, Charlie disse, não vá. Mas eu tô com fome. Ele disse, pois é, você vai, hoje ele te dá um prato de comida. Amanhã ele vai te pedindo favores e isso e aquilo. E será que você vai poder corresponder? E ela então ficou com fome, coitada. Coitada, né? Como a gente está agora. E me lembro também, nessa história de comida, um caso que eu sempre conto, eu indo, foi fim de ano de 2012 ou 2013, eu indo para a cidade de Maragogipe, fica no interior da Bahia, para fazer uma palestra. Agora foi a viagem que o intervalo foi a palestra. Eu saí de Salvador às 7 da manhã, cheguei lá às 10 para falar das 10 às 11 e 11h30 pegar o ônibus de volta para Salvador, porque tinha confraternização no centro às 16h30. Pois bem, viajamos. Só que eu tinha que acordar muito cedo. Aí acordei lá para as 6 horas, 5h30, fiz uma refeição rápida, porque eu não gosto muito de comer de manhã, e aí fui para a rodoviária esperar o companheiro, viajamos. Viajamos aí no meio da viagem, lá para 1h30 de viagem, 8h30, 9 horas, um amigo espiritual, uma amiga espiritual, uma poetisa, se aproximou, me ditou alguns versos e tal, e aí fomos seguindo. E eu pensando, meu Deus do céu, eu estou morrendo de fome. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá é comer. A palestra é
a palestra era para pessoas carentes, né? Era para comunidade carente. E aí, quando eu disse isso, o Espírito falou para mim assim, meu filho, as pessoas... Hã? Pode falar? Não foi nem eu que... Meu filho, as pessoas que vão te ouvir, talvez nem tenham comido ontem, e você já fez a sua refeição hoje pela manhã. Eu digo, olha, engoli essa, né? Chegamos às 10 horas no centro. Quando eu estaco na porta, que olho para a mesa onde eu ia falar, tinha um bolo deste tamanho, de chocolate. Eu, meu Deus do céu, hoje? Aí fui por fora, assim, pelo corredor, aí pedi água. Eu disse, pelo menos vou beber água, né? Pedi água, não deu tempo nem de beber água. Me chamaram, eu não gosto de beber água falando. Sabe por quê? É técnica de oratória. Porque se tiver alguém com sede na plateia, né? É por isso que eu brinquei logo com a comida, porque a gente distrai logo e esquece a comida, né? Se tiver alguém com sede na plateia que vê você levantando o copo para beber água, esquece sua palestra, esquece tudo e só pensa na sede. Só pensa na água. Então não bebo. A garganta fica seca e esturricada, mas eu não bebo, eu levo até o fim. Vamos lá. Pedi água, nem a água eu pude beber, me chamaram logo para falar. E assim, olha, o pedestal aqui e o bolo desse tamanho aqui. Bem aqui. E eu falava, e olhava pro bolo e falava. Aí eu digo, como estou fazendo agora? Deixa eu relaxar. E comecei a brincar com o bolo também. Como todo mundo estava querendo comer também o bolo, aí a gente se divertiu, brincou, enfim. Terminou a palestra, eu sentei. Como era Natal, tinha distribuição de presentes para os assistidos, né? De cestas e tal. Aí a companheira levantou e disse assim, olha, é tradição nossa repartir o bolo depois dos presentes. Ia demorar, né? Já era 11 horas, vamos sair 11h30. Mas como o nosso companheiro vai voltar para Salvador, a gente vai repartir agora e depois dar os presentes. O Espírito disse, não deixe! E eu aí sentado, virei para ele e disse, não precisa não. Mas ela falou, não, minha irmã, não se importe com isso não. E aí não deixei repartir o bolo. Mas para sorte minha, quando eu entrei, tinha lá os salgadinhos, né? Mas aí me deram salgadinhos, eu distraí a boca, comi. Quando eu estou saindo para pegar o ônibus, já tinha dado tempo de repartir o bolo, veio ela, toma aqui o bolo, leve com você. Ah, que alegria, né? Pense. Quando a gente chega na estrada, que passa por Cachoeira, que já está a caminho, bateu à vontade assim, eu disse, deixa eu pegar esse bolo. Quando eu abro para comer, mas me deu um enjoo, eu digo, esse bolo não era para ter comido. Até hoje eu não sei o gosto do bolo. Digo, olha, leva aí, passei para Raimundo, quero completar comigo, leve você e coma, faça o que você quiser. Mas eu não quero mais saber desse bolo. Mas deixa a comida lá que daqui a pouco a gente saboreia, né? Voltemos para Ivone. Bezerra de Menezes foi um desses espíritos, muito gratos ao seu coração. A sua relação com ele era tão intensa, que ela chega mesmo a dizer em entrevista a Jorge Risini, que praticamente foi ele quem a terminou de criar. E era quem mandava em sua vida. Completamente era ele que mandava em sua vida. Conta ela que os seus primeiros contatos com o admirável médico dos pobres se estabeleceu em 1912, quando ela tinha 12 anos. E ela começou a ver Bezerra de Menezes nas reuniões. E que de lá até aqui, Bezerra sempre se fez presente em toda a sua existência. E é interessante porque a gente tem uma visão equivocada dos bons espíritos. A gente acha que os espíritos superiores são tão superiores, são superiores como são os superiores da Terra. Metidos, né? Cheios de não me toques de forma alguma. Bezerra, como os espíritos superiores, são simples. E se apresentam em qualquer lugar, onde seja necessário essa apresentação. Ele mesmo fala que tem preferência pelos pobres, pelos sofredores. Vamos ver isso no livro Nas Telas do Infinito. A primeira história que chama Uma História Triste, quando Bezerra retira do corpo para ir ver a história de uma jovem Palmira, que estava morrendo, coitada, amíngua, numa favela do Rio de Janeiro, apagada, completamente apagada, e que tinha ao seu lado, velando a sua cabeceira, ninguém menos do que Bezerra de Menezes. Ela então vai dizendo da sua relação tão estreita com ele, e diz dos muitos cuidados que Bezerra tinha para com ela. Era tão estreita essa relação, que numa carta escrita a Domério de Oliveira, que era seu amigo também, ela conta que durante a sua doença, ela tem um derrame em 80, 81, 82, Bezerra de Menezes só faltou se materializar diante dela.
a fim de lhe medicar. Era quem receitava, quem indicava tudo. Bezerra vai exercer uma influência tão grande sobre ela e sobre o próprio Charles. Charles obedecia a Bezerra de uma maneira incrível. Lá, em Um Caso de Reencarnação, Eu e Roberto de Canaleiras, ela vai contando que era a intenção de Charles romancear a última existência, em que ela se chamou Leila. Mas Bezerra de Menezes vira para ele e diz, olha, nananinha não. E fala o seguinte, será humilhação demais para ela, porque é. Imaginem, ter as suas existências passadas devassadas pelo grande público. Fazer com que as pessoas saibam o que a gente fez no passado é algo delicado, requer muita coragem. Bezerra disse não. É muita humilhação para ela ter mais esta vida devassada. Além do mais, com o que já está aí, ela já se resolveu pela superação de si mesma. Então não precisa mais desse testemunho, dessa prova. E aí não temos o livro por conta da interferência de Bezerra de Menezes. E Charles aqueceu. Charles respeitou a advertência de Bezerra. Bezerra realiza com Ivone proezas curiosas. Somente através de Ivone Pereira, ele escreveu livros mediúnicos. Desafio a qualquer um me trazer um livro psicografado através de outro médium, ditado por Bezerra de Menezes. Desafio. Quem quiser que ache. Ah, Pedro, existe um livro chamado Compromissos Iluminativos, de Valdo Pereira Franco, e que traz mensagens de Bezerra, mensagens que ele coletou, pegou aqui, pegou ali e reuniu no livro. Mas um livro organizado, olha, ninguém acha, somente através de Ivone Pereira. E Bezerra foi escritor quando encarnado. Não apenas escreveu para a ciência da época no livro A Loucura sob o Novo Prisma, como outro que as cartas de Bezerra de Menezes, mas também romances. E romances regionalistas. E o regionalismo é algo muito difícil. É uma arte difícil de ser dominada. Tem o livro A Casa Assombrada. Me parece que é a M quem publica, não sei, uma editora dessas, em que você sente o estilo clássico e interessantíssimo, empolgante de Bezerra de Menezes enquanto romancista. Bezerra esteve presente na vida de Chico, de Júlio César Grande Ribeiro, Julinho, de Maria Cecília Paiva, né? De Divaldo Pereira Franco, para citar alguns, e somente através de Ivone ele dita romances. Vai ditar a tragédia de Santa Maria, que ele dedica à juventude de sua terra. Vai escrever uma história triste que está ao lado de um tesouro do castelo no livro Nas Celas do Infinito. Vai escrever também uma obra que eu considero uma pérola e que é recomendável a todos aqueles que laboram no trabalho de obsessão, que é Dramas da Obsessão. E vai deixar, portanto, uma marca significativa na obra de Ivone. E esse fato chamou a atenção de Chico Xavier, que era muito amigo de Ivone. Tem uma foto, inclusive, que está no livro, em que eles dois estão abraçados, né? E tem uma outra que ela dá um beijo no rosto dele, ou ele dá um beijo no rosto dela. Eu até brinco assim com os amigos, dizendo, não podiam ser namorados? Já pensou que maravilha? Chico e Ivone, para ele eu deixava, né? Para ele eu abria a mão, eu dava essa concessão. Mas Chico teve a sua atenção despertada para esse detalhe. E uma vez virou para ela relata nessas entrevistas, virou para ela e disse assim, olha Ivone, tem uma coisa que me chama a atenção. O fato do Dr. Bezerra ter lhe ditado romances, livros. E eu só tenho uma explicação para isso. E tenho certeza do que vou lhe dizer. Você foi filha dele em outra existência. E ela diz o seguinte, disse assim para ele, olha Chico, não me diga isso não, que eu vou ficar vaidosa, não vou cumprimentar mais ninguém por aí e tal. Quando ela começou a receber o livro Nas Voragens do Pecado, que foi o último da série que ela recebeu, na década de 50, quando ela quebra o braço no empurrãozinho que ela recebe dos espíritos, ela tem a forte intuição de que Bezerra está ali. E não é outro senão Carlos Felipe I, que era seu pai e, portanto, pai de Charles. Aí a explicação da ligação tão intensa e que justifica os cuidados dele com ela. Os cuidados que ele tem quando da sua doença, as advertências em relação a Charles e toda a sua vida, como foi cercada pela presença de Bezerra de Menezes. Presença que garantiu a ela também um contato com o espírito curiosíssimo que foi Leon Tolstói. Graças a Bezerra de Menezes, Leon Tolstói se aproximou de Ivone.
Sabem por quê? Aqui um outro detalhe interessante. Porque Bezerra de Menezes também é, alguns já devem saber, pelo livro de Jorge Damas, Zaqueu. Aquele publicano baixinho que subiu no sicômoro para tentar ver Jesus quando Jesus passava. Zaqueu. Jorge Damas revela isso no livro 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes. E ele conta que Ivone disse para ele, para Newton Boechat, isso aí. E eu fiquei intrigado. Eu disse, será? Será? Liguei para Afonso Soares. Afonso, tudo bem, tudo bem. Me diz uma coisa, Afonso. Ivone alguma vez falou com você sobre reencarnações de Bezerra? Não entreguei o assunto, né? Ele disse, falou sim, Pedro. Inclusive, ela me falava que ele era Zaqueu. E aí eu confrontei e percebi que era verdade. Era Zaqueu. E ainda brincava da seguinte forma, dizendo que ele era baixinho, como Zaqueu fora. Ainda brincava com a estatura, né? Que quando Bezerra lhe aparecia, ele aparecia baixinho. Com a estatura, né, mediana ou abaixo da mediana, porque ela também era baixinha, Ivone Pereira. Acho que ela batia aqui, mais ou menos, era baixinha. E então, ficamos a perceber que esta alma também, que todos nós acostumamos a respeitar Bezerra de Menezes, não é outro senão o próprio Zaqueu reencarnado. Jorge Damas nos dá notícia de outras encarnações. Nos vai falar também que ele era Quinto Varro, no livro A Ave Cristo. Um espírito que sai da sua paz espiritual para mergulhar nas densas nuvens da vida física, a fim de resgatar a Tassiano, uma alma tão cara ao seu coração, um filho amado no seu coração. E então vemos este mesmo espírito se multiplicando em tarefas 1000. E tenho para mim, é uma coisa de intuição. A minha intuição me diz que ela própria, Ivone Pereira, foi socorrida por ele, enquanto ele encarnado laborava nas atividades mediúnicas, ela depois do suicídio. Tenho essa plena certeza em meu coração de que não foi outro senão ele mesmo que veio atraí-la para o aprisco do Senhor, sob a égide do Espiritismo, depois do cometimento do seu suicídio. E é o mesmo Espírito que continua junto a ela, nas tarefas de além, porque uma ligação tão intensa como a deles dois não pode ser quebrada. Particularmente sei que ela continua vinculada a Eurípides Barçanufo. Eurípides também trabalhou com ela durante muito tempo, e isso eu sei. E tenho plena convicção de que também o próprio Bezerra de Menezes continua junto a ela na tarefa de evangelização de almas, de atração dos corações que se deixam desprender do caminho reto do bem. Pois bem, é esse espírito que tanto emociona, cuja vida tanto emociona, que nos faz pensar em como é bom servir a Deus. Eu dizia que o que mais me encanta a Ivone é perceber que ela foi gente como a gente e que, apesar de tudo, se superou. Ela nunca aceitou que se lhe fizesse homenagens. Nunca aceitou que a cultuassem porque ela não era objeto de culto qualquer. Nunca aceitou que fosse missionária. Não. Ela tinha uma tarefa. Isso era, como ela mesma diz, era uma provação, porque eu tinha que passar. Mas, apesar de todas as suas limitações e curtindo as dificuldades, ela soube transformar, sim, a sua tarefa em lição. E é esse espírito que continua entre nós, a semear o bem, a resgatar as almas, a prevenir o suicídio. Eu, particularmente, tenho um caso muito emocionante que aconteceu em relação a Ivone Pereira. Não precisa dizer do quanto me emociona falar de Ivone, em especial porque reconheço sim a sua presença influenciando a minha vida. E digo que não seria quem sou hoje, esta pouca coisa que sou, se não fosse ela. Se não fosse a sua presença a inspirar a escrita do livro, enfim. E me recordo que em 2003, exatamente no dia 24, uma sexta-feira, eu fazia palestra lá na nossa casa, nossa, entre aspas, porque não existe casa de ninguém, na nossa casa, e enquanto fazia a palestra sobre Natal, sobre Jesus, me emocionava profundamente, sem saber o porquê. Quando a palestra findou, uma amiga minha, companheira média do centro, se aproximou e me contou o que tinha acontecido. Ela estava no ônibus, tentando ir para o centro, e já estava pensando até em desistir diante do engarrafamento.
Mas o seu amigo espiritual se aproximou e disse: vá, porque há tarefa a realizar. Quando ela chega, já perto das outras, já estava no salão superior, defronta uma criatura, eu relato até no livro isso, defronta uma criatura completamente desequilibrada. Completamente desequilibrada. E que vai para ela conversar e diz que tinha saído de casa para se jogar no primeiro carro que encontrasse pela frente. Mas que uma força misteriosa a levou para o centro. Ela não sabia por quê. E começou a chorar copiosamente, copiosamente. À medida que a mulher chorava, dizia essa minha amiga que é médium, ela via duas mãos invisíveis se corporificarem diante de si, uma tocando o coração da mulher e a outra indo ao seu coração, e começou a sentir um influxo de energias saindo do seu peito. E à medida que as energias iam saindo, a mulher se acalmando, se acalmando. Depois de 40 minutos de conversa, a mulher estava completamente renovada. E quando essa renovação se estabeleceu, ela conta que aquelas mãos foram tomando corpo, tomando forma. E qual não foi a sua surpresa ao perceber que era Ivone ali completamente configurada? Ela sorri, aplica um beijo em cada uma das testas e depois desaparece. E era ela novamente a resgatar mais uma alma do suicídio. Pois bem, certamente ela não gostará dessas referências, como não gosta, como não está gostando. Mas não podemos represar os sentimentos que nós temos no coração. E temos de dizer sim, não para homenageá-la, porque ela não precisa disso. As boas almas não precisam disso. Mas para falar de algo que nós sentimos e que é a profunda gratidão. Temos de ser sim muito gratos a esta mulher. Esta mulher que soube ser grande, embora tão pequena, que soube ser nobre, embora tão vinculada aos erros do passado, que soube, enfim, alçar voos e ser essa heroína silenciosa como nós a conhecemos, como o próprio Chico a classificou. Certamente, se estivesse aqui ao nosso lado neste momento, ela diria para nós: meus amigos, nada mais fiz do que as obrigações que possuía. A minha encarnação, mas não foi do que uma concessão divina para a reparação dos erros do passado. Lidei, sim, com muitas dificuldades, com muitos viés. Como tive a oportunidade de afirmar, a maior prova para mim foi a prova do perdão, a prova do esquecimento, porque me senti muito ferida, principalmente por aqueles que ladeavam comigo como companheiros. Mas confesso a vocês hoje que mais do que nunca me sinto em paz com a própria consciência. Não sou um espírito extremamente liberto, já completamente liberto, porque o que fiz foi apenas resgatar. O que faço agora é semear. E lhes confesso que talvez não tão distante no dia que se anuncia, terei de renascer novamente nesta terra, para, agora semeando, poder produzir mais e muito mais, porque o que fiz foi muito pouco. E que fique para nós a certeza de que o muito que fizermos ainda será pouco, porque por mais que laboremos, por mais que trabalhemos em nome do bem, em nome da paz, ainda assim seremos espíritos imperfeitos. E ainda assim estaremos devendo o grande sacrifício realizado pelo Mestre Jesus, quando se desprendeu das suas alturas e veio entre nós trazer a sua mensagem de renovação e amor. Que Jesus nos abençoe e que Ivone nos abrace neste dia. Muita paz. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade. Dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir-se um dia a vossa santíssima imagem.